Olá, sejam bem-vindos ao Carbono Zero. Hoje vamos falar sobre os projetos Climact e Jovens Repórteres para o Ambiente, programas que envolvem a comunidade escolar e nas quais a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa participa ativamente. O repórter Tiago Belim mostra-nos então como está a ser implementado o Climact. O projeto Climact tem então como objetivo promover uma economia de baixo carbono nas escolas e para isso desenvolve ferramentas que conduzam a uma maior eficiência energética. Das 9 escolas piloto que neste momento estão a implementar o projeto Climact em Portugal, uma delas é uma instituição de ensino superior, a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, onde nos encontramos neste momento e onde vamos entrar para descobrir então em que consiste exatamente o projeto Climact. A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa foi escolhida para integrar este projeto, é um projeto internacional, são 35 instituições de ensino. Após essa escolha, foi constituída a Comissão Baixo Carbono, que é uma comissão que tem como objetivo ter representada toda a comunidade académica, entidades externas parceiras e também parceiros institucionais, como é o caso, por exemplo, da Câmara Municipal de Lisboa ou da Junta de Freguesia. Este projeto tem uma série de eixos, logo à partida, o Climact, e, portanto, nós acabamos por estar a implementar nas várias fases os eixos em paralelo. Tem uma questão mais técnica, de assessoria técnica, onde se integram as auditorias energéticas e os recursos hídricos. Tem uma questão de promoção da educação ambiental e da proposta de boas práticas, e depois tem também outros eixos relacionados com a produção de ferramentas pedagógicas na área da educação ambiental e também na definição de indicadores de performance e de ferramentas técnicas que nos permitam avaliar esses indicadores de performance. E o que é que está a ser feito concretamente aqui na escola? Na prática, em que é que estão a intervir, o que é que estão a modificar para ir de encontro então aos objetivos do projeto? A fase neste momento que está terminada é a fase relacionada com a auditoria energética. Esta fase é absolutamente crítica e de extrema importância para as instituições porque nos permite com este projeto ter uma assessoria técnica que nos vai identificar claramente onde estamos, para onde devemos ir e qual é o caminho que temos que percorrer e quais são as iniciativas que devemos implementar. E, portanto, a auditoria energética e a auditoria aos recursos hídricos constituiu num levantamento exaustivo das características do edifício, das infraestruturas do edifício, do número de ocupantes, do tipo de utilização, do tipo de espaços, de características como, por exemplo, sistemas de AVAC, portanto, ventilação e ar-condicionado, tipo de iluminação, condições de iluminação, equipamentos de iluminação, mobilidade, espaços verdes, água, utilização da água, produção de águas quentes sanitárias, produção ou não de energia também, definição de perfis de consumo. E, portanto, depois desta caracterização exaustiva, foi seguida de um período de monitorização, em que nós tivemos no terreno, foram identificados pontos críticos a monitorizar para definir perfis de consumo e nós tivemos durante cerca de 1 a 2 semanas esses pontos críticos a serem monitorizados e quando conjugamos essa informação com a informação que temos de faturação, portanto de consumos de energia. Quando eu falo de energia, falo de eletricidade e de gás e também ao nível da água e conjugamos com a monitorização de determinados circuitos, nós conseguimos perceber exatamente qual é o contributo de um determinado sistema, por exemplo, no consumo energético ou na variação do consumo energético. E a partir daí, com o final da auditoria, tivemos também a possibilidade de nos apresentarem as medidas que seriam mais importantes implementar e que nos permitiriam reduzir de uma forma significativa o impacto da nossa atividade em termos de produção de carbono. E, portanto, neste momento a fase com mais impacto é mesmo a assessoria técnica e os inputs que nos deram em relação ao que podemos fazer numa forma de apoio à decisão. Portanto, nós temos neste momento informação técnica de suporte à decisão para tomarmos as melhores medidas e mais eficientes para alcançarmos estes objetivos. Já existe, isto já tem algum impacto no dia-a-dia da escola e nas despesas energéticas ou não? Ainda é uma fase ainda de, como disse, de auditoria e de análise? Há situações que têm impacto, que já têm impacto efetivo, há outras que ainda estão a ser estudadas. Estas soluções que eu falei, que são as soluções mais estruturais, ainda não estão, portanto foram identificadas e agora está-se a iniciar a fase de como é que as vamos implementar.
Pronto. Em relação aos outros eixos, que eu acabei por falar só de um, em relação aos outros eixos, há eixos que já têm impacto na escola, que é essencialmente ao nível da educação ambiental. Ou seja, eu posso otimizar todos os sistemas, mas se os sistemas forem erradamente utilizados, eu dificilmente consigo obter os resultados que à partida conseguiria se os sistemas estivessem a ser bem utilizados. Falo, por exemplo, de medidas que nós, enquanto pessoas individuais, podemos tomar e que fazem toda a diferença, nomeadamente em relação aos equipamentos elétricos e eletrónicos. Portanto, quando sair de um espaço, deixar todos os equipamentos desligados e ter o cuidado de identificar se estão todos desligados. Temos uma campanha neste momento já nas salas de aula e que vai ser alargada também aos gabinetes e aos laboratórios para haver esse cuidado, porque só em salas de aula nós temos 20 salas de aulas a funcionar em contínuo e, portanto, são muitas em termos de iluminação. A iluminação tem um grande impacto nos consumos energéticos da escola. Temos também campanhas de mobilidade interna, não estamos a falar da forma como os estudantes e os funcionários docentes e não docentes chegam à escola, mas em termos de mobilidade interna, em termos de utilização do elevador. E aqui o que é que fizemos? Associámos a promoção da saúde, somos uma escola de saúde, com a promoção de boas práticas ambientais e associámos-nos a uma campanha da Direção-Geral da Saúde em que se promove a utilização das escadas para a promoção da saúde e que tem também impacto ao nível dos consumos energéticos pela utilização do elevador. Portanto, foi um 2 em 1 bem conseguido. Existem outras medidas que já tinham sido implementadas e que foram melhoradas. Tem, por exemplo, a ver ao nível da gestão dos recursos hídricos, a otimização da programação do sistema de rega, a redução do volume de caudal de água por descarga dos autocolismos das instalações sanitárias, a otimização dos tempos de produção de água quente sanitária, a utilização de torneiras com baixo caudal, com caudal reduzido nas instalações sanitárias também. O projeto Climect vai então continuar a desenvolver as suas políticas de baixo carbono nesta e noutras escolas, com o objetivo final de não só diminuir os consumos energéticos, mas também, e muito importante, de sensibilizar cada vez mais os estudantes das escolas e a população em geral para o imperativo de todos nós contribuirmos para um planeta mais verde. Em estúdio temos Vítor Manteigas, docente de Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, e Pedro Pena, jovem repórter para o Ambiente. Bem-vindos aos dois e obrigada pela vossa presença. Começo por si, Vítor, para nos explicar um pouco mais este projeto, que é um projeto não só português, mas a nível internacional. Sim, de facto, é um projeto que está associado ao programa Interreg Sudoeste, portanto que de alguma forma tende a dar resposta a problemas comuns no Sudoeste Europeu e, em concreto, o projeto Climact contempla escolas de França, de Espanha, de Gibraltar, além de Portugal, naturalmente. Inicialmente este projeto tinha associado 35 escolas, 9 portuguesas. Em Portugal, todas as escolas que fazem parte do projeto, curiosamente, são ecoescolas, até porque um dos parceiros do projeto é a Associação Bandeira Azul da Europa. E a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa era a única instituição de ensino superior que fazia parte das escolas piloto deste projeto. Curiosamente, até porque se tornou relevante e muito importante as questões que são associadas ao projeto, neste momento já temos também a Universidade de Gibraltar e uma das faculdades associadas à Universidade de La Rochelle, em França, que também têm vindo a estar a desenvolver e a aplicar a metodologia Climact. Mas este projeto não é só universitário, é transversal a todo o ensino, ou seja, começa logo no primeiro ciclo. Começa no primeiro ciclo, exatamente. Nós temos escola, em Portugal, por exemplo, temos uma escola básica e depois temos escolas de segundo e terceiro ciclo e escolas secundárias a trabalhar estas questões. A ideia é manter uma continuidade, portanto, dos projetos e que os alunos vão acompanhando ao longo dos anos estes projetos? A ideia do projeto em concreto é perceber até que ponto é que as escolas de diferentes níveis de ensino têm um potencial para esta mudança para o baixo carbono, não é? Portanto, estamos a falar de um projeto para todos os efeitos do Sudoeste Europeu, que tem um deadline, portanto acaba em meados de 2019, em função da avaliação que se fizer do projeto. Depois a ideia será replicar a metodologia em muitas mais escolas, até porque não podemos esquecer que há metas europeias que definem claramente reduções na ordem dos 80% a 90% das emissões de carbono.
Portugal disse claramente que em 2005 queria ter uma neutralidade carbónica, portanto, as escolas têm um papel relevante neste processo, não só enquanto instituições, enquanto edificado, edifícios, mas para todos os efeitos formam Exatamente, é uma coisa educativa. Não é? Claramente. E estes países que estão, portanto, integrantes deste projeto, tinham um carbono mais alto, digamos assim, ou foi uma iniciativa apenas porque acharam interessante? Como eu estava a dizer, o programa Interreg Sudoe tende a financiar projetos que dão respostas a problemas que são comuns a uma determinada região geográfica, não é? Depois há aqui uma questão que é importante ter em consideração, é que, por exemplo, quando nós falamos das emissões de carbono associadas a diferentes escolas, com diferentes condições climatéricas, isto tem que ser pesado e ponderado, não é? Claro, um país quente tem sempre, é diferente de um país frio, sim, não é? E essa é apenas uma das parcelas da equação, mas são coisas que têm que ser naturalmente consideradas, não é? E este projeto, de alguma forma, toca nas ecoescolas, mas é um projeto completamente diferente. Consegue explicar-nos as diferenças entre um projeto e claramente. outro? O programa Ecoescolas é um programa internacional que é gerido a nível internacional pela Foundation for Environmental Education e que em Portugal é gerido, digamos assim, pela Associação Bandeira Azul da Europa. Todas as escolas portuguesas que fazem parte do Climact são escolas ecoescolas, propostas pela própria Associação Bandeira Azul da Europa. A questão é que as temáticas associadas ao programa Ecoescolas, para além de temas obrigatórios, água, energia e resíduos, depois tem uma série de outros temas transversais, o projeto Climact está muito associado em 6 dimensões. A questão da energia, naturalmente, a eletricidade de gás, a questão dos resíduos, a questão da água, que são os tais temas obrigatórios das escolas que fazem parte do programa Ecoescolas, e depois também trabalha muito a questão dos espaços verdes, a questão dos transportes e da mobilidade, e uma questão que é cada vez mais valorizada, que é o Green Procurement, ou o compromisso verde, ou a preocupação que as instituições têm na aquisição de produtos menos impactantes em termos ambientais. E na administração pública isto tende a ser um problema, porque muitas das vezes a pedra de toque é o quê? É o custo associado à aquisição e não se pensa propriamente no impacto ou no tempo de vida de um determinado produto. Portanto, isto no fundo é pensar a longo prazo, não só no que é mais barato agora, mas no que se torna mais eficiente no futuro. Exatamente. Aliás, a questão do ser mais barato é muito subjetivo, não é? Pois, porque os custos de agora, não é? Implica uma análise, por exemplo, que está prevista no próprio projeto Climact, que é uma análise de ciclo de vida de produto, por exemplo, não é? E isso faz parte de algo que está a ser trabalhado associado aos Key Performance Indicators, ou indicadores de desempenho, que fazem parte de um pacote que vai descambar depois na tal ferramenta de apoio ou de ajuda à decisão. Não é? E por falar em longevidade, este projeto é uma coisa, é curto de implementar no tempo ou é uma coisa a médio prazo? O projeto, enquanto Climact, tem um deadline até 2019. Mas a ideia, como há bocado já tinha deixado de antever, é, em função dos resultados da aplicação nestes 3 anos do projeto, depois podermos replicar a metodologia em todas as escolas do Sudoeste Europeu, no limite, não é? Que em todas as escolas do mundo. Portanto, vocês estão num projeto piloto e a ideia é perceber como é que as coisas funcionam para depois implementar da forma mais eficiente em todas as escolas. De uma forma. Se bem que há aqui 2 vertentes que é importante ter em consideração. Uma tem a ver com a equipa técnica do projeto, e há bocado tivemos a oportunidade de ouvir falar disso, que fez um diagnóstico inicial muito bem conseguido no que diz respeito aos consumos energéticos, ao consumo de água, que é uma coisa que não se faz de forma tão refinada no programa Ecoescolas, em que basicamente se faz a monitorização dos consumos. Aqui houve uma preocupação acrescida, porque chegou-se ao ponto de perceber ao que é que correspondia aquele consumo de água ou aquele consumo de energia elétrica, e em função disso podemos depois optimizar em termos de gestão ou através da substituição de equipamentos, que é outra guerra, porque são custos completamente diferenciados, não é? Implica grandes mudanças. Implica grandes mudanças. E esta é também uma mais-valia do projeto. É que o projeto Climact pressupõe a adoção de novas ideias de negócio e novas formas de financiamento. Uma das coisas que está previsto é criarem-se condições para que as empresas de serviços de energia, por exemplo, apostem nas escolas que têm um potencial de redução significativo. Imaginemos, por exemplo, que a nossa escola tem um potencial de redução muito importante em função desta auditoria inicial que foi feita pela equipa do Instituto de Soldadoria e Qualidade e pelo Instituto Superior Técnico. O que é que pode haver? Pode haver empresas que queiram investir na nossa escola
fazendo o quê? A instalação de equipamentos mais eficientes, e aquilo que nós depois vamos poupar é uma forma de fazer pagar, digamos assim, à empresa que financiou, e o remanescente acaba por ser também aplicado depois na escola em novas medidas de sustentabilidade, por exemplo. Já vamos falar um pouco mais sobre este projeto. Também entre os jovens existem projetos de consciencialização ambiental. O nosso repórter foi entrevistar outro repórter que se dedica à defesa do ambiente. O programa Jovens Repórteres para o Ambiente é promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa e tem como objetivo preparar os jovens para serem cidadãos ativos na defesa do ambiente, como através da investigação, do jornalismo, da comunicação e também da internet. Aqui na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa são vários os estudantes que inclusivamente estão numa licenciatura em Saúde Ambiental e que por isso estão muito atentos para estas questões do ambiente e que participam neste programa, e nós vamos entrar e conversar com um deles. Hugo Silva, tu estudas aqui Saúde Ambiental, não é? Na Estecel, e para além disso és um jovem repórter para o ambiente. Nós estamos aqui à frente de um quadro onde existe pelo menos uma das coisas que aconteceram no seguimento de um trabalho teu, não é? Fala-nos um pouco, não só do que estamos a ver aqui, mas do que é que tens feito até agora para este projeto, o que é que já fizeste e de que forma é que se repercutiu. Ok, então no primeiro ano que eu vim para cá, para a escola, nós fizemos uma reportagem sobre transporte de resíduos cá no Parque das Nações. Isto tem um sistema bastante único em Portugal, em que todos os resíduos são levados para as estações de tratamento através de um sistema pneumático. E então o uso de caminhões para transportar é muito mais reduzido. No seguimento dessa reportagem, fomos então depois convidados para uma missão JRA, que foi feita na região do Sado. Tivemos a limpar uma praia e também tivemos com muitos outros jovens repórteres daqui da zona. E tivemos então a limpar essa praia e também tivemos uma pequena palestra sobre os microplásticos, o que é que eles fazem na água, o problema que eles são para os peixes no meio ambiente e em último caso também para nós próprios. No segundo ano fiz em conjunto com outras pessoas, com outro grupo, uma reportagem sobre as beatas que são atiradas para o chão pelas pessoas. Essa reportagem também está no YouTube, também está no site da JRA, e através disso nós também podemos depois aumentar um pouco a dimensão do problema para as pessoas verem e quererem tomar uma iniciativa. Tanto que houve iniciativas de apanhar beatas aqui também na área do Oriente, do Parque das Nações. Devido a essa própria reportagem das beatas, foram à Ericeira, onde desenvolveram outras atividades relativamente à preservação da biodiversidade, do ambiente e de controle dos resíduos também. Com o programa Jovens Repórteres para o Ambiente, a Europa e o mundo querem então formar cada vez mais jovens, cada vez mais cidadãos com consciência e com sensibilidade para as questões do ambiente, contribuindo assim para que todos possamos ter uma sociedade cada vez mais verde. Aqui em estúdio também temos um jovem repórter, o Pedro Pena, que está aqui connosco. Obrigada pela tua presença. E começo por te perguntar se também és aluno de Saúde Ambiental e qual foi o apelo para vir trabalhar com os jovens repórteres? Então, as questões de sustentabilidade são claramente muito importantes, não só para os estudantes de licenciatura em Saúde Ambiental, mas para toda a comunidade académica. Mas, claro, para nós, estudantes de saúde ambiental, é mais fácil ter essa informação pelos nossos professores. Este tipo de programas e iniciativas são sempre partilhadas. Houve questões, e no início há sempre questões, nós somos abertos, ou temos um vasto leque de hipóteses, não é, para trabalhar. O tema que eu escolhi, no meu caso, foi os plásticos, e esse trabalho pode ser feito em diversos suportes, pode ser um artigo de cariz científico, jornalístico, como uma videoreportagem, uma fotoreportagem.
Nesse caso concreto, o que é que estás a fazer? Ainda por cima é um tema da agenda mundial, Sim. não é? Que marca a agenda mundial este ano com o Dia Mundial do Ambiente a ser sobre os plásticos. Sim, então o que eu fiz foi um artigo de opinião, uma crítica social, bastante irónica, porque simplesmente num dia em que eu estava a passear na rua, no Parque das Nações, eu vi um senhor a tirar um saco plástico para o chão. Devemos todos ter uma consciência, e como o meu colega disse na reportagem, em relação às beatas, mas em relação a qualquer questão, porque o destino desse saco não seria o chão. E tem um impacto na sociedade enorme. E a maioria das pessoas, não sei se não lhes interessa, claro que devia interessar, mas não tem essa preocupação. Mas vocês aqui também têm uma função educativa, por um lado, de mostrar às pessoas qual o impacto das atitudes que têm, e por outro lado, isto também vos permite estar mais em contacto com a comunidade e com as pessoas, não só no meio académico, mas com a sociedade. Sim, de certa forma, no meu caso não, mas quando são desenvolvidos projetos de cariz mais científico ou jornalístico, há sempre a possibilidade de fazer recomendações recomendações à sociedade, essencialmente para a mudança de comportamentos. E onde é que podemos ver estes programas? Portanto, em plataformas digitais dos Jovens Repórteres para o Ambiente e a Escola Superior de Tecnologias da Saúde tem sempre plataformas digitais onde publicita este tipo de campanhas ou projetos. Vítor, é importante envolver os alunos na vida real, digamos assim, porque estão ali a estudar e depois estas reportagens, esta pesquisa permite-lhes ter a noção dos problemas reais no nosso ambiente. Eu acho que só é importante envolver os alunos se for na vida real e se for com situações práticas, não é? Em relação, por exemplo, à questão dos Jovens Repórteres para o Ambiente, nós temos duas abordagens distintas. Uma que tem muito a ver com conteúdos de unidades curriculares em que os desafiamos claramente a focarem-se num tema específico, e aquilo que vimos há bocado do Hugo tinha a ver com os resíduos e com a unidade curricular, que é a gestão de resíduos, e com um projeto específico que foi desenvolvido em determinadas ocasiões, desde há 2 ou 3 anos esta parte, que é o Literless. E depois temos uma outra vertente em que deixamos claramente à imaginação dos estudantes trabalhar em temas que lhes deem particularmente gozo e interesse, não é? Porque também é uma forma mais fácil deles depois desenvolverem o trabalho. E costumamos fazer uma coisa muito engraçada, que é desafiar os estudantes para identificarem ou problemas ambientais ou boas práticas nas suas zonas de residência, e que depois se proponham a fazer ou uma videorreportagem, uma fotoreportagem, ou um artigo de cariz jornalístico, e que numa primeira fase em sala de aula apresentem aquilo que se propõem a fazer aos colegas. Nós costumamos chamar-lhe o nosso Shark Tank, o nosso pitch. Discutem os temas que de facto são passíveis de interesse para... E defendem o seu tema como o melhor tema a ser desenvolvido no âmbito dos Jovens Repórteres para o Ambiente. E só aí já estão a aprender, não é? Só aí já estão a aprender e começam a ter a percepção de que os problemas não são exclusivamente locais e só seus. Há, de facto, problemas completamente diferenciados e, por exemplo, este ano houve um grupo que identificou como tema irrelevante a tratar a questão dos roedores na cidade de Lisboa, que pouco tempo depois, por exemplo, foi notícia no Público, não é? Portanto, há aqui questões muito interessantes. Aproveitamos também muitas das vezes a questão do Climacte para trabalhar a energia e formas diferentes de gerir e trabalhar a questão energética, não é? E, portanto, alternativas menos impactantes, sim. Só para ter uma ideia, nós há uns anos, 2, 3 anos, tivemos um grupo a trabalhar a questão da utilização de veículos elétricos para as visitas à Tapada de Mafra, em que muitas das vezes nós pensamos a Tapada de Mafra, a preservação e conservação de espécies, mas depois nós encontramos ali, através dos estudantes, uma outra forma de abordar o mesmo espaço, mas com temas completamente diferentes, que têm a ver com a mobilidade, tendencialmente carbono zero, não é? E na vossa escola, para além do curso de saúde ambiental, há muitos outros cursos e qualquer aluno pode fazer reportagens para os Jovens Repórteres. Sim, claramente. No âmbito daquilo que é a Comissão Baixo Carbono, associada ao projeto Climacte, nós temos sempre o cuidado de divulgar junto dos representantes dos 9 cursos de licenciatura a possibilidade deles se submeterem aos Jovens Repórteres. Sendo um projeto que está a ser desenvolvido na escola, há naturalmente um professor coordenador e a coordenação dos trabalhos e a submissão na plataforma JRA é feita por este professor.
Mas qualquer estudante de qualquer curso de licenciatura se pode propor a fazer uma fotoreportagem, um artigo, o que quer que seja. No fundo, querem angariar mais pessoas conscientes e que defendam o meio ambiente. Eu confesso que tenho a convicção de que eles estão conscientes. Agora, a questão é que nesta fase da vida deles, o principal objetivo é acabar o seu curso. E apesar das questões ambientais serem transversais, quem está em fisioterapia quer forçosamente acabar o curso de fisioterapia o mais depressa possível. Quem está em ciências biomédicas laboratoriais, a mesma coisa. Daí ser mais fácil, de alguma forma, nós trabalhamos estas questões com estudantes como o Pedro, como o Hugo, que estão num curso de licenciatura em saúde ambiental, que facilmente faz aqui a ligação entre as questões ambientais, da saúde naturalmente, e a importância de uma coisa que é comunicar. E será, Pedro, que vamos ser colegas de futuro? Podemos ter aqui um técnico de saúde ambiental dedicado ao jornalismo ou é só um part-time? É uma hipótese. São skills, são capacidades que são essenciais não só neste ramo do jornalismo, mas para saber comunicar a toda a sociedade questões importantes. Vocês não têm só projetos de dizer coisas que estão mal, também têm aqui projetos que, no fundo, são bons, não é? E que falam do bem que a sociedade também pode fazer. Vão estar no Rock in Rio agora também. Sim, portanto, no âmbito dos Jovens Repórteres para o Ambiente, eu e uma colega que trabalhamos neste artigo fomos selecionados para ir para essa missão do Rock in Rio 2018, em que vamos tentar perceber, de alguma forma, não só como funciona toda a organização do Rock in Rio, mas as questões de sustentabilidade que são abordadas e, numa outra perspectiva, comunicar esse trabalho que é feito para essa organização tão grande que é desse evento, que é o Rock in Rio. Obrigada. Vítor, acha que estes projetos podem ajudar a que Portugal fique um país cada vez mais eficiente energeticamente? Seguramente. Aliás, posso-lhe adiantar que no passado dia 12 de setembro tivemos um encontro virtual com uma série de unidades orgânicas e de universidades de Portugal, inclusive uma do Reino Unido, em que estamos a discutir em conjunto a questão do conceito de campus sustentável, não é? Rumo a um carbono zero, a um carbono tendencialmente zero. E é imperioso, de facto, reconhecermos a importância destas matérias e trabalharmos afincadamente em relação a isto. Depois há aqui uma outra coisa que eu penso que é extremamente importante e que não pode ser negligenciado e que nós, em contexto de sala de aula, falamos isto com muita frequência, que é mais facilmente nós nos envolvemos nos processos que tendencialmente são uma solução para um problema, quando o problema nos toca diretamente a nós, não é? Quando são problemas locais. Claro, claro. A questão das alterações climáticas, isto é dito de forma recorrente. Há alterações climáticas, toda a gente fala delas, mas enquanto nós não sentirmos claramente as consequências das alterações climáticas, achamos que é uma coisa do outro país ou do vizinho, exatamente, não é? É isso mesmo. E justamente no dia 12 de junho também se reuniram numa conferência para falar sobre isso. Sim, a tal conferência virtual, sim. Nós, da Escola de Tecnologia da Saúde de Lisboa, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Algarve, a Universidade de Lisboa, portanto, uma série de... Já com eficiência, não é? Porque é uma coisa virtual, portanto, não implica gastos, não é? Claramente, a divulgação do evento foi um bocadinho nesses termos. Vamos ter pontos focais, digamos assim, em Portugal, em que as pessoas são convidadas a ir e a assistir virtualmente a todas estas comunicações, sim. Muito obrigada pela vossa presença em estúdio e sucesso para os vossos projetos. A nossa missão é contribuir para um Portugal mais verde e sustentável e, por isso, para a semana, voltamos com mais exemplos de outros agentes que se dedicam a proteger o ambiente e a todos nós. Até lá!